Senhor, meus irmãos, boa noite a todos. Fico muito feliz com essa oportunidade de mais uma vez poder estar aqui com os irmãos para juntos meditarmos acerca da palavra do nosso Deus. Trago desde já a saudação da minha família, minha esposa, minhas filhas que não puderam estar aqui nesta noite. Para quem não me conhece, sou o pastor Rogério. Estamos pastoreando na igreja metodista wesleyana ali no bairro Santo Antônio, pela misericórdia de Deus. E é muito bom poder estar aqui com cada um de vocês esta noite. Amém? Sem mais delongas, abre a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso 14, queridos. Onde eu creio que Deus tem algo mais a falar conosco neste lugar, porque Deus já tem falado aos nossos corações aqui, como já foi dito. Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14. Todos encontraram aí? Aleluia. Podemos ler? Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Verso 15: conheço as obras que você realiza, que você não é frio e nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amam. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, em cuja presença nós nos encontramos nessa noite, neste lugar, Deus. O Senhor bem sabe o quanto nós carecemos de Ti. O Senhor bem sabe o quanto nós necessitamos, meu Pai, a cada dia, de ouvir a Sua voz e aprender do Senhor. Por isso eu lhe peço no nome de Jesus, ilumina a nossa mente, ilumina o nosso coração. Fala conosco de maneira tal, ó Deus, nessa noite, que nós não venhamos sair daqui como chegamos neste lugar, mas que possamos ser ainda mais agraciados por Ti, tendo nossas mentes e corações transformados para o louvor e glorificação do Teu santo nome. Amém e amém. Amém, queridos? Pode se assentar no nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, o livro do Apocalipse é um livro temido por muitos. Tem muita gente que não gosta de ler o Apocalipse. Tem muita gente que tem medo do Apocalipse. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Você não precisa ficar com medo de ler Apocalipse. Você não precisa deixar de ler o Apocalipse. Muito pelo contrário. Você tem que ler o Apocalipse e se alegrar através da mensagem do Apocalipse. Porque o Apocalipse não é nenhum livro de terror, não é nenhum livro de pavor, que foi escrito e inspirado por Deus com a intenção de nos fazer temer a leitura desse livro. Muito pelo contrário, esse livro foi escrito e inspirado por Deus com a intenção de fortalecer a igreja e dizer para a igreja: olha, ainda que aparentemente possa parecer que o inimigo está triunfando e que o inferno está vencendo, a igreja é triunfante em Cristo Jesus. Porque Ele venceu o mundo por nós.
E através dele a igreja vence, a igreja prevalece. E ele vem trazendo essa mensagem. É lógico que nos nossos dias atuais é um livro que tem algumas dificuldades de interpretação, porque ele foi escrito em um tempo, em um contexto totalmente diferente do nosso. E João usa muitas figuras aqui de linguagem, porque eram figuras que o povo compreendia na sua época. As bestas, por exemplo, eram os governos, uma de 7 chifres, e ele vem falando lá da mulher, das mulheres, porque era um contexto que eles compreendiam essa mensagem, e ele usa essas figuras, porque eles estavam passando por um momento de perseguição. A igreja estava sendo perseguida. João, quando escreve a carta do Apocalipse, ele estava encarcerado na ilha de Patmos, uma ilha vulcânica, isolada. Domiciano era o imperador na época, que estava perseguindo cristãos, matando cristãos. Era considerado até mesmo um segundo Nero, de tamanha perseguição que ele estava trazendo sobre a igreja. E ele então encarcerou João ali naquele lugar, que foi o último dos apóstolos de Jesus. Mateus, Lucas, Marcos e os demais todos já haviam morrido. João já estava velhinho quando ele foi encarcerado na ilha de Patmos por testemunhar de Jesus, irmãos, por permanecer sendo testemunha fiel a Cristo Jesus. E dentro desse contexto, ele recebe então o Apocalipse, porque essa palavra Apocalipse, ela significa revelação do grego, irmãos. Isso é o significado da palavra Apocalipse. Por isso que eu digo para os irmãos que ele não é um livro de terror para nos trazer medo. Mas se você ler aí no capítulo 1, no primeiro versículo, você vai ver que a Bíblia já começa dizendo a revelação de Jesus Cristo ao apóstolo dele, João, que está ali encarcerado na ilha de Patmos. Então é interessante você entender isso e compreender isso, para que você não venha mais ter medo de ler esse livro, de estudar a respeito desse livro, mas procurar se alimentar, como foi falado aqui, dessa palavra, olhar para esse texto como nós lemos aqui, vamos refletir nessa noite e aplicar isso nas suas vidas. Amém, queridos? Amém. Irmãos, e o Apocalipse, o que acontece? Nós temos o costume de separar essas cartas como se elas fossem isoladas do livro. Mas na verdade, todo o livro do Apocalipse é uma carta direcionada a essas 7 igrejas. Nós vamos ver que aqui, a partir do capítulo 2, Jesus vem tratando com cada igreja individualmente. Mas ele prossegue trazendo uma mensagem direcionada para essas 7 igrejas. A partir do capítulo 4, nós vamos ver que João é levado aos céus, ele tem uma visão do céu, do trono de Deus, ele tem uma visão do culto sendo realizado ali no céu, e assim ele vai trazendo, descorrendo o livro que nós conhecemos hoje. É interessante também a gente entender isso. E aqui nesse texto que a gente leu, irmãos, eu quero te dizer uma coisa. É possível nós estarmos na igreja, frequentarmos culto, de segunda a segunda, domingo a domingo, e não sermos crentes. É possível isso. Pasmem os irmãos. E nós vamos ver, por que eu estou dizendo isso? Porque essa é a realidade de Laodiceia. Eu trabalho na construção civil, e esses dias mesmo eu estava conversando com um rapaz lá na obra, a respeito de um conhecido nosso, que estava na igreja e tal, e eu não sei por que motivo ele acabou se distanciando dos caminhos do Senhor. E aí a gente conversando, ele me disse o seguinte: Varão, eu acho que isso acontece é porque a pessoa tem que estar na igreja, a pessoa tem que se envolver com o trabalho, tem que assumir uma responsabilidade na igreja, tem que ter alguma coisa para fazer em casa para distrair a mente, e ela não ficar com a mente vazia a tal ponto de se afastar da igreja ou sair da presença de Jesus. Eu falei, irmão, tudo isso é válido, mas é interessante a gente entender o seguinte, irmãos: igreja
não salva ninguém, queridos. Igreja não converte ninguém. Ah, pastor, então você está falando que a igreja não é importante, que cultuar o Senhor, que frequentar o templo não é importante. Não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que fazer todas essas coisas por fazer não vai transformar ninguém, queridos. Não vai salvar ninguém. Eu disse para ele, irmão, o que nos mantém, o que mantém um salvo em Cristo na igreja, é ele estar em Cristo Jesus. O que vai nos garantir eternidade com Deus, salvação eterna, é estar em Cristo Jesus. E é necessário a gente entender isso. E estar em Cristo Jesus é como foi falado aqui. É viver uma vida de intimidade com Deus através da oração. É viver uma vida de busca, alimentando a nossa alma através da reflexão e meditação acerca da palavra do Senhor. Porque é isso que vai nos fortalecer e nos guarnecer cada vez mais na presença de Cristo. Porque o simples fato de estarmos aqui ouvindo a palavra, louvando a Deus, cantando hinos, batendo palmo para o Senhor, irmãos, isso não nos garante salvação. Por isso que Jesus foi citado aqui em Mateus 7, no verso 21, ele diz, olha, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai, que está nos céus. E é interessante a gente entender isso, porque às vezes a gente distorce essas verdades e acredita que estamos salvos. Porque eu faço parte do grupo de obreiros, faço parte do grupo de oração, de louvor, mas se eu não tiver minha mente e meu coração verdadeiramente transformado, alicerçado, enraizado em Cristo, se eu não amar a Deus, se eu não amar Jesus, se eu não buscar a presença do Espírito Santo sobre a minha vida, tudo isso, irmãos, não vai passar de palha, como diz Paulo. Que haverá um dia, que não sei se os irmãos sabem, a respeito do trono, do juízo de Deus sobre a igreja. Porque vai haver obras que serão ali colocadas diante de Deus, do tribunal de Deus, diante da igreja, e que elas vão sumir assim como a palha some no fogo. Mas vão haver aquelas obras que nós realizamos e fizemos aqui, que hão de permanecer. E são essas que agradam a Deus, são essas que Deus, Ele deseja de nós. E baseado nisso, como eu disse para os irmãos, é interessante, ao ler esse texto, nós vamos ver que essa é a realidade de Laodiceia. Laodiceia é a última igreja, é a última carta em que Jesus fala para João trazer essa mensagem para eles. E Laodiceia, irmãos, não sei se os irmãos já leram, né, esses capítulos, é a única carta em que Jesus não traz nenhum elogio. Jesus só critica eles. Jesus só puxa a orelha deles. As outras igrejas não, elas têm lá os seus pós e têm os seus contras. Mas aqui não, aqui a gente só vê Jesus chamando a atenção deles e repreendendo eles. Porque eles estavam vivendo ali como igreja, localizados em um lugar como igreja, mas que na realidade, diante dos olhos de Deus, não eram igreja. Eles não viviam como igreja diante dos olhos de Deus. Era vista como igreja por muitos, mas por Deus, não. E isso é interessante. Olhe para essa carta, irmãos. Olha para essas cartas. Não como se Jesus agora estivesse apenas falando com eles. No tempo, no contexto aqui. Mas preste atenção naquilo que Deus tem a dizer ao nosso coração nessa noite e aplique isso a você. Aplique essa verdade a você. Você é Laodiceia agora. Você está ouvindo Deus, está falando comigo, está falando contigo agora. Já não é mais aqui para Laodiceia no contexto, na realidade deles. Agora é Deus falando com a gente.
E ouça o que Deus diz para eles. Ao anjo da igreja em Laodiceia, ele diz o seguinte: olha, essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, princípio da criação de Deus, se referindo aqui a Jesus Cristo. Verso 15 ele diz: olha, conheço as obras que você realiza. O Senhor Jesus, irmãos, Ele conhece cada um de nós que aqui está nessa noite. Cada um, desde o menor até o maior. E deixa eu dizer uma coisa para você: Ele nos conhece muito mais do que nós conhecemos a nós mesmos. Às vezes a gente acha que se conhece, às vezes nós nos garantimos, e Ele nos conhece muito mais do que nós conhecemos a nós mesmos. E deixa eu te dizer uma coisa: e Ele sabe tudo que você faz ou que você deixa de fazer, tanto aquilo que é visto diante dos olhos dos homens, como aquilo também que está às ocultas diante dos olhos dos homens. Jesus, Ele sabe por onde você anda. Jesus, Ele conhece muito bem as mesas que você assenta. Jesus sabe dos lugares aonde você frequenta. Às vezes o pastor não tem conhecimento, o evangelista não tem conhecimento, o missionário não tem conhecimento, mas Jesus sabe, irmão. O que você vê na internet, no seu quarto, no banheiro? Ele tem conhecimento de tudo isso. Ele está dizendo para essa igreja, Ele está dizendo para mim e para você: olha, eu conheço as obras que vocês realizam, eu sei o que vocês fazem, eu sei o que vocês deixam de fazer, porque a própria Bíblia diz que os seus olhos são como chama de fogo, irmãos, e não há nada que possa ficar em oculto diante dos seus olhos. E é necessário que nós, como igreja, venhamos entender isso e temer e tremer diante disso, irmãos. Porque tem muitos de nós que, como eu disse, que estão acreditando ser igreja, mas que não estão vivendo como igreja de Cristo em si. Que estão enganando a si mesmo. Que vem aqui em cada dia de culto, ouve a palavra, mas sai dessas portas para fora, é como se nada fosse dito. Tiago 1:22 ele diz: olha, eu não quero que vocês sejam apenas ouvintes da palavra, mas que vocês sejam praticantes da mesma. Porque aqueles que ouvem a palavra e não a praticam, é semelhante ao homem ou a mulher que chega diante do espelho, contempla a sua face, vai lá, se ajeita, se maqueia, mas saiu da frente do espelho, se esquece tudo do que viu. E ele fala: a gente não deve ser assim. A gente não deve ser como as ondas levadas pelo vento. Não, a gente tem que ter firmeza. Glória a Deus. Aleluia. Jesus falou com os discípulos: a palavra de vocês é sim, sim, ou não, não. O que passar disso é procedência maligna. Ou seja, na presença de Deus, caminhando com Deus, não existe meio termo. Ou nós somos, ou não somos, irmãos. Ou somos convertidos, ou não somos. Não adianta a gente querer agradar as pessoas, querer mentir para as pessoas, para aqueles que estão à nossa volta, porque Deus de fato nos conhece. Ele te conhece. Ele sabe da minha e das suas obras. Aí ele continua dizendo: olha, que você não é frio e nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Verso 16: assim, porque você é morno, não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Jesus, por que ele está dizendo isso? Jesus, irmãos, ele não é nenhum pregador enigmático, que quer ocultar as coisas das pessoas, que quer pregar em mistérios de uma forma que as pessoas não vão entender. Não, muito pelo contrário. Ele quer que as pessoas entendam essa verdade espiritual. Ele quer que as pessoas entendam a palavra de Deus. Porque uma vez entendendo isso, compreendendo isso, eles vão poder viver isso. Eles vão poder aplicar isso na vida deles. Aí que Jesus, o que ele faz? Ali havia cidades vizinhas a Laodiceia.
E uma delas tinha um monte, uma montanha, que dessa montanha, irmãos, havia uma fonte que descia água quente. Hierápolis, se não me foge a memória, era o nome dessa cidade. E dessa montanha descia essas águas quentes, e ela formava uma piscina, que era como se fosse uma piscina medicinal e terapêutica. Então muitas pessoas se banhavam nessas águas quentes para se tratar, e algumas delas eram até mesmo curadas diante desse processo. Mas em contrapartida havia Colosso, que era uma outra cidade vizinha, montanhosa, mas só que lá era gelado. E as águas que desciam de Colosso, dessas montanhas, eram águas mais frias, que da mesma forma também geravam piscinas, remansos também, que eram medicinais e terapêuticos, onde as pessoas também se banhavam nesses lugares e eram curadas através disso. Mas Laodiceia não tinha nenhuma fonte. Laodiceia não tinha nenhum lugar. As águas que eles recebiam era que descia de arquedutos, que eles fizeram lá e que chegava na cidade. E essa água que descia desses montes, desses arquedutos e chegava na cidade, ela chegava morna. Era uma água imbebível. Era uma água que eles não podiam beber, eles não conseguiam beber, por ser uma água morna. E quando essas pessoas, às vezes chegavam alguns viajantes, estavam viajando e passando por aqueles lugares, e via ali uma fonte, uma bica, que eles enchiam os seus jarros ali, ou até mesmo a sua mão de água, e iam beber, eles sentiam ânsia de vômito. Por conta dessa água ser morna, eles não conseguiam beber elas. Aí Jesus usa esse exemplo, aqui que nós acabamos de ler, para se referir à vida espiritual de Laodiceia. Jesus está falando, Hierápolis tem uma fonte de água quente, e por isso ela é conhecida, porque essa cidade tem água quente. Colosso, onde Paulo também escreveu a carta de Colossenses, tem água fria, e ela é conhecida dessa forma. Mas vocês, de Laodiceia, vocês não são quente e nem frio. E ele diz ali, por conta disso, vocês estão me gerando náuseas, eu estou sentindo ânsia de vômito, por conta dessa vida espiritual de vocês, da forma como vocês estão vivendo. Hoje vivemos uma realidade do crente e até mesmo Raimundo, né? Um dia está na igreja, outro dia está no mundo. Hoje nós vivemos uma realidade, uma triste realidade, em que muitas pessoas estão se mascarando na presença de Jesus, irmãos, e achando que Jesus não está vendo isso, e achando que Jesus não tem conhecimento disso. Jesus está falando, é como se ele dissesse para mim e para você, vocês têm que se posicionar, vocês têm que tomar uma posição, vocês não podem ficar vivendo dessa forma. Quem dera se vocês fossem quentes, pelo menos teria como eu agir, trabalhar em alguma forma em vocês. Ou se vocês fossem totalmente frios, porque haveria também um meio de eu fazer algo e mudar a situação. Agora vocês estão em meio termo. Como que vai ser? É como se Jesus estivesse dizendo isso para eles. E lembra que Jesus está falando a mesma coisa para mim e para você, meu irmão. É como eu disse, que essa palavra agora está sendo direcionada para nós que estamos aqui ouvindo. E Jesus está chamando a minha e a sua atenção. Ele diz, olha, porque vocês são mornos, eu estou a ponto de vomitá-los da minha boca. E Laodiceia era uma cidade muito próspera. Laodiceia era uma cidade muito rica. Era uma cidade que continha bancos. Era uma cidade bancária. Laodiceia, nós vamos ver aqui, era uma cidade têxtil, que era conhecida também por conta das lãs negras que eles fabricavam. Além de falar da medicina, eles tinham um colírio ali, irmãos, que era usado por eles, medicinal, que curava enfermidades.
E por conta disso, eles começaram a se vangloriar de tal forma, acreditando que estavam vendo a presença de Deus. Olha só o que João prossegue dizendo. Verso 17. Vocês dizem, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas vocês não sabem que é infeliz, sim, miserável, pobre e nu. Irmãos, entenda uma coisa. Não é pecado nenhum você ser rico, você viver uma vida próspera. Muito pelo contrário, eu creio que essa é a vontade de Deus para nossas vidas. Muitas vezes isso não acontece, é por culpa nossa mesmo. Uma má administração, por agirmos errados. Mas o desejo do Senhor é que todos nós venhamos ser prósperos também financeiramente, acredito eu. E aqui, esse pessoal, como eu disse, eles eram uma igreja rica. Era uma igreja próspera. Mas por conta disso, eles estavam também diante de um perigo de quê? De afastar-se de Deus. Porque às vezes a riqueza, a prosperidade, se a gente não souber lidar com isso, isso pode nos afastar de Deus. Isso pode nos distanciar de Deus. Não quero dizer também com isso que o oposto disso, que a pobreza também agrada a Deus. Nada disso, irmãos. Não é sobre isso que nós estamos falando aqui. Mas essa igreja, por estar nessa posição de ser uma igreja próspera, uma igreja que continha riqueza, eles começaram a se gabar diante disso, dizendo, olha, nós não precisamos de nada. Nós somos ricos. Não preciso de mais nada, não. Graças a Deus nós somos ricos, nós somos prósperos. Temos uma casa boa, um carro bom, uma poupança recheada de dinheiro. De que mais a gente precisa? Diante dos olhos dos homens eram milionários mesmo. Era uma igreja grande, muito rica e próspera. Mas aí surge a pergunta: e diante dos olhos de Deus? Como que Deus via aquela igreja? Como que Deus olhava para aquela igreja? Ele diz aqui, olha, vocês não sabem que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Cegueira espiritual. Eram pobres espiritualmente diante dos olhos de Deus. Uma vez ouvi o Hernani Dias dizer que nem tudo que é aprovado e aplaudido pelos homens é aprovado e aplaudido por Deus. Nem todos os templos aí luxuosos, cheios de inúmeras coisas e pompas, é aprovado por Deus. Nem sempre a riqueza em si é uma aprovação de Deus. Você está olhando aqui para o texto, talvez isso possa ser até mesmo um sinal de abandono de Deus. Pode ser o contrário, pode ser o avesso, dependendo da situação. Porque eles eram prósperos e ricos, mas Deus não tinha nada com eles. Deus já havia os abandonado ao seu orgulho, à sua soberba, por conta da riqueza que eles acreditavam. E Deus falou: olha, vocês são miseráveis, vocês são pobres, cegos e nus. Aí no versículo 18 ele diz: olha, aconselho que vocês comprem de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Ele continua dizendo: compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vocês possam ver. Então Jesus está falando: olha, é somente em mim que vocês vão encontrar a verdadeira riqueza. É somente estando em mim que vocês vão ser verdadeiramente prósperos. É somente estando em mim que vocês vão estar vestidos com a santidade de Deus, com as vestes brancas. Jesus está dizendo: é somente em mim que vocês verdadeiramente vão conseguir ver e contemplar a realidade diante de mim, que vocês se encontram. É como se Jesus estivesse dizendo: é de mim que vocês precisam para ser prósperos.
É da minha pessoa que vocês precisam para andar bem vestidos de vestes brancas de santidade. Jesus está dizendo, olha, é da minha pessoa que vocês precisam para ver. Jesus está dizendo para eles, mesmo vocês tendo riqueza, tendo aí essa fábrica têxtil que vocês têm, que produzem lã negra, que era muito conhecida, pessoas vinham de longe buscar lã em Laodiceia. Jesus diz, olha, é de mim que vocês precisam para ver, porque esse colírio de vocês cura apenas a parte exterior, a carne, vocês trazem visão humana. Mas Jesus está dizendo, se vocês querem ver verdadeiramente o reino espiritual, é de mim que vocês precisam. Vocês querem verdadeiramente enxergar a verdade de Deus, é de mim que vocês precisam. É dele que nós precisamos, igreja. É ele que nós temos que buscar e nos voltar. E ele diz, olha, colírio para ungir então os olhos, a fim de que vocês possam ver. Aí no versículo 19 ele diz assim, olha, eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. É por isso que Jesus nos trouxe aqui nessa noite para falar isso comigo e contigo. Aleluia. Ele está falando, eu te amo, é por isso que eu estou chamando a sua atenção. É por isso que eu estou te repreendendo e falando, olha, desperta. O rei está voltando, irmãos, olha o mundo à sua volta. Olha os acontecimentos. Olha como o homem tem caminhado nessa terra, irmãos. Quanto mais terrível ele tem se tornado, se distanciando de Deus. E aí Jesus está falando, eu estou repreendendo vocês, estou chamando a atenção de vocês, é porque eu amo vocês. Eu quero vocês comigo no céu, eu quero vocês juntamente com os anjos, louvando e bendizendo o nome santo do Senhor. Porque Ele é Pai, irmãos. Qual é o Pai que não exorta? Qual é o Pai que não corrige o filho quando está andando num caminho errado? Se nós que somos carnais, homens e mulheres, pais e mães, corrigimos e exortamos nossos filhos, imagina Deus. Imagina o Senhor Jesus. Aí Ele está falando aqui com eles. Verso 19, eu repreendo e disciplino aquele que amo. Aí ele diz ali, então por conta disso, sejam zelosos e se arrependam. Eu amo vocês. Então sejam pessoas zelosas. Sejam pessoas voltadas para mim. Como ele nos diz aqui. E ele diz, olha, arrependam-se. Essa palavra arrependimento traz a ideia de mudança de mente, irmãos. É mente transformada, é coração transformado. Essa palavra é uma junção de duas palavras gregas, é metanoia. Meta é algo que está adiante, avante, à nossa frente. E noia é algo ligado ao psique, ao nosso pensamento, ao nosso coração. E Jesus está falando, é necessário que vocês se arrependam, que vocês sejam zelosos, que a mente de vocês sejam transformados. Aí no verso 20, que às vezes a gente gosta muito de usar para evangelizar os de fora, Jesus está falando isso para a igreja. É verdade? Às vezes a gente usa muito esse versículo de Apocalipse 3:20 para evangelizar o ímpio. Mas sendo que na realidade Jesus está chamando a atenção da igreja. Jesus está falando para a igreja, olha, eis que estou à porta, ó, e bato. Jesus estava batendo na porta daquela igreja, irmãos. Agora pensa bem, uma igreja em que Jesus não está dentro dela, mas está do lado de fora. Pensa nisso. Porque ali havia essas pessoas medianas caminhando com Cristo, com mente e coração dividido, e Jesus falou, vocês me deixaram do lado de fora, igreja. Vocês me abandonaram. Por querer viver suas próprias vidas, por querer viver a sua maneira. Jesus está falando, eu estou batendo na porta, eu quero que vocês abram para que eu possa entrar. Para que de fato possa acontecer a mudança. Para que de fato possa acontecer a transformação. Ele está chamando a atenção aqui, como eu disse, não é de ímpio não, irmãos, é da igreja.
Aí eu te pergunto, como que está o seu coração nessa noite? De que lado Jesus está na minha e na sua vida? Na minha e na sua casa? Porque nós somos igreja. Cada um aqui que está presente é a igreja. Cada um que aqui está presente é templo de Deus, é morada do Espírito. E eu pergunto para você, aonde que Jesus se encontra na minha e na sua vida? Ele está dentro de nós, no nosso coração. Amamos verdadeiramente a Deus e a Cristo e ao Espírito Santo, a ponto de devotarmos uma vida sincera e zelosa na presença dEle, a ponto de buscarmos a Ele por conta desse amor que nós temos por Ele, e não por uma obrigação ou por um preço a ser pago, porque é isso que Ele quer saber de nós, irmãos. Foi falado aqui a respeito da oração, e eu já até, uma vez eu falei na igreja, com os irmãos, entenda uma coisa, oração, ela não tem que ser vista por nós como uma obrigação, uma obrigatoriedade, como um peso, um fardo a se cumprir. Porque tem pessoas que eu não sei de onde tirar essa ideia, da Bíblia eu tenho certeza que não foi, que se paga preço em oração, que, mas você paga preço na oração de madrugada no monte. E nós não vemos isso baseado nisso aonde, irmãos? Porque a oração que eu entendo através da palavra do Senhor é intimidade com Deus, é amor a este Deus, é vontade de estar na presença deste Deus que é Pai. Como foi falado aqui, o salmista disse, olha, eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Davi, ele tinha prazer em estar na presença de Deus, irmãos, e buscar a Deus. Assim como Salomão orava o Senhor, buscava a face do Senhor, e muitos outros. Mas não porque eles entendiam isso como um fardo, como algo que eles deveriam pagar um preço. Querido, entenda uma coisa, o preço já foi pago na cruz do Calvário. Está consumado. Tetelestai. Tudo que nós devemos fazer agora é desfrutarmos disso através de Jesus Cristo, em uma intimidade, um amor e uma devoção para com Deus, que nos amou, irmãos, de tal maneira que entregou seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E é por isso que nós amamos a Deus e queremos estar sempre na presença de Deus em oração. Acordamos de madrugada, subimos o monte, fazemos inúmeras coisas, porque a gente ama esse Deus, e é isso que a gente tem que entender e viver nas nossas vidas. Porque como nós vemos aqui, Jesus conhece as nossas obras, irmãos. Ele sabe qual é a intenção do nosso coração. Por que você está orando? O que você está fazendo? Ele cita uma passagem também do publicano e do cobrador, do levita, do sacerdote que estão orando. Ele levantava suas mãos para os céus, o sacerdote, e dizia, Senhor, eu sou ofertante na sua casa, eu sou dizimista, eu faço isso, faço aquilo outro. E Jesus diz ali do outro lado, o publicano de cabeça baixa, fala, Senhor, eu não sou digno de estar na sua presença, nem sequer de ser chamado filho seu. E Jesus fala, e qual desses desceu justificado diante de Deus? Porque é isso que Deus quer que nós venhamos entender, irmãos. Ele conhece a intenção do nosso coração, e Ele quer que nós verdadeiramente venhamos amá-lo, a nos voltarmos verdadeiramente com Ele de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. E por isso que nessa noite Ele está aqui, batendo na minha porta, na sua porta, querendo entrar, querendo fazer morada. Porque Ele diz aí, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Se você nessa noite abrir a porta do seu coração e ouvir aquilo que Deus está falando comigo e contigo neste lugar, e deixar com que essas palavras venham verdadeiramente nos transformar, você não sabe o que te aguarda.
Deus está dizendo que Ele vai se assentar, nós vamos nos assentar com Ele em uma mesa, irmãos. Nós vamos ceiar com Ele, nós vamos banquetear com Ele, nós vamos estar juntamente com Ele quando nós abrimos o nosso coração. E o verso 21, para a gente finalizar, ele diz: olha, o vencedor, eu darei o direito de se assentar comigo no meu trono, assim como também venci e me assentei com meu Pai no seu trono. E ele diz ali que e quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que Deus está te falando nessa noite. O que Deus está falando no seu coração. Porque ouvir, irmãos, é diferente de escutar. Em Lucas 8, Jesus trata sobre isso, na parábola do semeador. É que o semeador sai a semear, e as sementes caem ali na beira do caminho, e outros vêm e pisam naquela semente, ela não cresce. Outros caem no meio do pedregal e acabam morrendo também. Mas ele diz: aquela que cai em terra fértil, ela frutifica, ela dá fruto. E Jesus está se referindo isso à palavra. Os discípulos perguntaram: Senhor, que conversa é essa de semente? O que é isso que o Senhor está falando? Aí ele explica para eles: a semente é a palavra de Deus. A que caiu na beira do caminho é aquela que as pessoas ouviram, e Satanás veio e arrancou do coração delas. Eles dizem: olha, aquela que caiu ali no meio dos pedregais, que cresceram entre os espinhos, são aquelas pessoas que ouviram a minha palavra, mas quando veio a dificuldade, veio os momentos difíceis da vida, eles não conseguiram prosseguir e se afastaram. Aí ele diz, para finalizar, o seguinte: mas aquelas que a semente caiu em boa terra, em um coração que ouviu, que entendeu e compreendeu, ele disse: esse deu fruto de 30, 60 e 100. Tiveram suas mentes e corações transformados. Aí ele finaliza dizendo: então quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque ouvir, irmãos, é diferente de escutar. Ouça a voz de Deus nessa noite. E sai um homem e uma mulher verdadeiramente transformada aqui deste lugar. Não fique como Laodiceia, cheio de si mesmo, se achando crentão ou crentona na presença de Deus, porque tem vivido uma vida de bonança, tem sido abençoado por Deus. Porque, como eu disse, nem sempre isso é sinal de presença de Deus na nossa vida. Esse povo aqui acreditava que estava cheio de Deus, mas na verdade eles estavam distantes de Deus, carentes de Deus, a tal ponto de Jesus falar: vocês me deixaram do lado de fora e eu estou batendo na porta, eu quero entrar. Quero mudar sua casa, sua vida, sua família, seu ministério. Eu quero fazer de você bênção nessa terra. Eu quero te usar ainda mais. Então ouça o que Deus falou comigo e contigo nessa noite. Eu agradeço a oportunidade, as palmas do